Vasco da Gama acertou a contratação de Jean Menezes por uma bagatela de 1,5 milhão de dólares, certo? O Vasco pagou abaixo do mercado pelo jogador, inclusive, tá? Vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Mais especificamente sobre a última temporada dele na Liga Mexicana pelo Toluca, certo? Para vocês se situarem, a Liga Mexicana é dividida em duas partes, né? Nós temos a apertura, que começou agora, praticamente, e temos a clausura, que vai de janeiro até o mês de maio. Aí, no final, o campeão de cada um se enfrenta. Porém, são, vamos dizer assim, campeonatos distintos, né? Ou seja, a Liga Mexicana tem dois campeões no ano. Campeões da Liga mesmo, ok? Vamos esmiuçar um pouquinho dos dados do Jean, certo? Meu objetivo não é ser técnico, não é nada do tipo, é realmente trazer algumas informações para vocês e dar uma opinião no final se a contratação é boa ou não pro Vasco da Gama, ok? Como eu disse, em 2024, né? A temporada, como vocês podem ver aqui, vou só mostrar. Na apertura ele praticamente não tem jogos ainda, porque o campeonato começou agora, certo? Vamos no clausura ainda em 2024, ainda esse ano. A começar pela média, né? É uma média muito boa, certo? De 7,29. Né? Se vocês forem aqui entre os melhores jogadores da Liga Mexicana clausura, o Osama Idrisi, que é da mesma posição, tem uma média de 7,37 na nota soft score. Ou seja, não é tão distante e ele foi um dos melhores da liga na posição, ok? O Idrisi. Então eu vou utilizar o Idrisi como critério comparativo, né? Para colocar ele numa balança justa, tá? Não vamos com comparações estapafúrdias, né? Pegar jogadores aí que jogam na Europa e comparar com o Jean Menezes. Não vamos fazer isso, ok? Vou deixar aqui já aberto que daqui a pouco a gente volta aqui no Idrisi, certo? Jean Menezes, ele tem 19 jogos, perdão, 18 como titular, 74 minutos jogado por partida, ou seja, é um jogador que está presente, né, um jogador que vem jogando, é importante salientar, ou seja, o Vasco joga contra o Atlético Paranaense segunda-feira. Se ele chegar realmente na quarta-feira, que é o que dizem os boatos, ele já tende a estar apto para jogar, a depender da agilidade do departamento de futebol do Vasco, né? Departamento médicos e afins. São 6 jogos, 6 gols, certo? Em 18 jogos como titular, certo? Uma média de quase meio gol por partida, não é uma média ruim. Digamos que a cada 2, 3 jogos ele marcou um gol, certo? Jogando de ala, de ponta, como vocês podem ver, certo? O mapa de calor dele aqui em cima. Grandes chances perdidas ele teve apenas uma em 19 jogos, ok? Conversão de gol 18%, lembrando que ele é ala, muito provavelmente não, né? O maior foco dele não é fazer gols necessariamente. E a média de gols dele, para a posição dele, não é ruim, certo? Gols de pênalti nenhum, não é batedor de pênalti, né? Daí você já tira. Gols dentro da área de 5 de 15, certo? E gols de fora, 1 de 19. Vamos lá. O que justifica também os 6 gols dele, né? 5 foram dentro da área, ou seja, é um jogador que tem essa aproximação dentro da área, isso é positivo para o Vasco, né? Afinal de contas, só o Verratti fazendo isso lá no Vasco não é... Acredito que não seja o que o torcedor do Vasco quer, embora exista também uma certa infiltração por parte do Adson, do David e de outros jogadores também, mas o Vasco precisa desse ponto um pouco mais agudo, né? Que vai até o fim e corta para dentro do lado esquerdo, certo? Gols com a perna direita e esquerda, ok. As 5 assistências, certo? É um jogador que tem 6 gols, 5 assistências, não é ruim, certo? E 78% de passe certo por partida, uma boa porcentagem. E passe certo nos terços finais, que é uma coisa que o Vasco peca bastante. Às vezes, quando acerta no passe, erra na finalização, mas 72% tá ok, certo? Vamos agora fazer um comparativo com o Isidre, que é o jogador da mesma posição, que foi destaque na Liga Mexicana, né? Para a gente ter uma ideia de como é, né? Para usar como parâmetro, para avaliar também o Jean Menezes, certo? Vamos aqui na clausura também, mesma temporada. Como eu já mostrei para vocês, a média de 7,37 não está tão distante, certo? Para um jogador que foi eleito como melhor do que o Jean Menezes, certo? Eu estou colocando alguém que foi eleito como melhor do que ele, para vocês verem que os números não se distanciam tanto, tá? 19 jogos, 16 como titular. O Jean, ele até jogou mais vezes, né? 16 como titular, 73 minutos por partida.
É uma média bem parecida, inclusive. Né? 5 gols, o Jean tem um pouco mais de gols, né? Porém, uma mesma média de gols por partida, quase meio gol por partida. 19% de conversão de gols, certo? 18%. 18, cadê o de conversão do Jean? Aqui, 18% de conversão de gols também, certo? 19 a 18, vocês veem que é bem parecido da posição, certo? Gols dentro da área 3, enfim, isso aqui para vocês verem que os números se aproximam bastante. Lembrando que na Liga Mexicana, clausura, nessa temporada desse ano, o Osama Isidri foi sétimo lugar, né, o jogador da posição dele, acredito que não tenha outro aqui realmente da posição dele, que esteja melhor ranqueado, certo? E o Jean Menezes vem logo aqui em 13º. Temos alguns goleiros aqui, certo? Alguns meias. E, enfim, é um jogador que vinha se destacando lá no Toluca. Fato curioso, o Jean Menezes jogou contra o Vasco da Gama naquela Libertadores contra o Universidade Concepción, certo? O Jean Menezes era jogador do Concepción, né, desde a temporada 16 até 2019, se eu não me engano. E ele fez parte do time que tomou 4-0 do Vasco lá no Chile, em Concepción, e do time que perdeu de 2-0 em São Januário. Na Libertadores, né? Eu acredito que tenha sido a última participação do Vasco na Libertadores, certo? O Vasco pagou 1,5 milhões pelo Jean Menezes, é uma posição que o Vasco precisa, mas vamos dar uma esmiuçada melhor no atual valor de mercado dele, para vocês verem que a negociação foi legal para o Vasco da Gama também, certo? Só um minuto. Vamos dar uma olhada aqui, para que vocês tenham uma ideia. O valor de mercado dele, o Transfermarkt ainda não atualizou, certo? Estava em 3 milhões de euros. O Vasco pagou 1,5 até 2026, com chances de estender por mais 6 meses, certo? Ou seja, quase um ano e meio. É um ano e meio de contrato, podendo se estender até 2. Não tem informações sobre salário ainda. Eu pesquisei, mas eu não achei. Mas, vamos lá. É um jogador baixo, porém um jogador que tem uma assiduidade, um jogador que vem jogando, certo? Tem, em comparações com os melhores da liga, ele está entre os melhores lá, né? Ele é o 13º, lembrando que tem alguns goleiros no ranking, né? Então, na posição dele, ele é o segundo melhor da liga, foi o segundo melhor da liga. Então, é uma baita contratação para o Vasco da Gama, certo? Ele tem tudo para desempenhar muito bem. Tem uma questão de adaptação, né? O futebol mexicano hoje, né? Inclusive, todos os times da Liga Mexicana foram eliminados para os times da MLS na Leagues Cup, né? Inclusive Leagues Cup, que o Jean Menezes é campeão, tá? E campeão também da abertura do Campeonato Mexicano, da Liga Mexicana, certo? Carrega 2 títulos aí na mochila, o Jean Menezes. Ele pode jogar nessas posições, lembrando que aqui existe um pouco mais de raridade nessas duas, né? Realmente ele é ala e ponta esquerda, né? Ele joga nesse setor aqui, que é um setor que o torcedor do Vasco cobra bastante contratações, certo? Como vocês podem ver aqui no gráfico, né? 3 milhões de euros, o Vasco pagou 1,5 milhão. Então, uma boa contratação. Já enfrentou o Vasco e tem tudo para dar certo, né? Estando saudável, é um jogador baixo, que tem uma certa habilidade, mas jogadores baixos nós temos alguns aí, né? O Soteldo é um exemplo. E é isso, alguns dados do Jean Menezes, uma boa contratação do Vasco da Gama, tem tudo para dar certo. O canal está começando agora, então se inscreva no canal. Se você quer que eu analise alguma contratação do seu time, deixa aqui nos comentários, certo? Vou estar deixando o Instagram aí também, é tudo novo. Então siga lá, acompanhe, que a gente vai fazendo tudo da melhor forma para vocês. Se tiverem sugestões, também deixem aí embaixo do que eu posso fazer para melhorar. Afinal de contas, como eu disse, é tudo novo, certo? Mas meu objetivo é trazer para você a informação, certo? De uma maneira mais clara, mais humanizada, sem muito frufru, vamos dizer assim. Já estamos juntos, muito obrigado.